Olá, muito boa tarde. Boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta. E a Eliane é consteladora, psicanalista, terapeuta holística. E a gente está começando o nosso programa de hoje. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, querido ouvinte. Seja bem-vindo. Muito bem, querido ouvinte. Amanhã nós temos um dia muito especial, né? Especial para todos nós, independente da relação que você estabeleça com seu pai. Você tem um dia amanhã muito diferenciado e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Você sabe que a palavra honrar, ela vem do latim. O latim, né, a palavra em latim é honrare, que significa tratar com consideração. Honrar é respeitar não apenas pelo mérito da pessoa, mas pela posição que ela ocupa. Sabe que para Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele esclarece a todos nós que o mandamento honrai o vosso pai e a vossa mãe é uma decorrência de uma lei geral, que é a lei geral da caridade, e a lei geral de amor ao próximo. Pois a gente não pode amar os nossos próximos, né? Amar as pessoas que estão conosco na jornada, se a gente não amar antes o nosso pai e a nossa mãe. E como amanhã é dia dos pais, nada mais adequado, né, Eliane, do que falar disso, né? Do que falar dessa nossa relação com os pais. É verdade, Edgar. E é uma relação que, no primeiro momento, a gente acha que é simples, mas ela é bem complexa, né? Exato. Tanto que 25 minutos a gente vai conseguir falar tudo sobre esse tema, que tem muita coisa. Mas, assim, o que significaria, né? O que representa a falta do pai? Sabe aquele tipo de pessoa que começa alguma coisa, não termina, tem projetos, começa com entusiasmo os projetos e ao longo vai deixando quieto, vai deixando para trás, começa um curso e não vai até o final, né? Acha que tem um propósito na vida, mas se perde ao longo da vida com esse propósito. E em constelação a gente fala que constelação não existe uma regra definitiva para todos os casos, né? Cada caso é um caso, é bem subjetivo. A gente não gosta de falar isso, né? Então, falta de pai é isso. Não, depende de cada caso. Mas o que a gente observa, né? O que o Bert Hellinger observou ao longo de toda, né, a sua trajetória aí nas constelações, é que geralmente isso que eu falei, essa falta de propósito, falta de força para seguir com algum curso, algum projeto, muitas vezes está relacionado com a falta do pai. A ausência do pai, no caso, do a pai. ausência do pai, que você quer dizer, o pai não está presente, é isso? O pai, por exemplo, o pai abandonou a família, é isso? Boa pergunta, Edgar. Não é só isso. Temos muitos casos de pessoas que teve o pai presente na vida toda e não tem essa força do pai. Então, não é só aquele pai ausente. A gente tem que entender, e é isso que a gente quer desenvolver um pouquinho hoje aqui, o que é a força do pai, né? Então tem mais a ver com a relação que eu estabeleço com o meu pai do que propriamente com a figura do meu pai estar ou não presente. Eu diria, Edgar, a relação que você tem com você mesmo sobre seu pai. Não é nem com relação ao seu pai. Então, assim, o pai, né, vamos pensar na energia masculina. E masculino no sentido amplo, não é? Masculino e feminino no sentido sexo, não é isso? Então, assim, o masculino, ele tem uma força que representa comunicação, socialização, energia, vontade de desbravar o mundo, vontade de agir. Se eu pudesse resumir uma palavra, o que representa a força do pai, eu diria que é ação, é movimento. Quer dizer, então, que a força do pai significa a tua relação com a vida, o ímpeto que você tem de ir para a vida e realizar. Isso, exatamente. E aí, né, o que a gente pode até falar do Yin e o Yang, né? O Yang é o aspecto masculino, né, dentro da cultura chinesa. O Yin, né, obviamente, é o feminino. E olha que interessante, como a natureza é perfeita. O Yin, a mulher, tem aquela energia de acolher, de nutrir, de proteger. A mulher ela é muito mais introspectiva, ela é muito mais recolhida.
Se você olhar até para a genitália da mulher, como nós somos, para dentro, né? Sim. E o homem, É né? o oposto, né? É o oposto, então. E o homem? Exatamente. O homem é aquele que, né, chega assim, força de ir para fora, é o externo, né? A genitália masculina é para fora. Veja como tudo na natureza tem um sentido, não é tudo, né, por acaso. Uhum. Então, só observando esse ponto, a gente já pode perceber o que quer dizer a força masculina, a força do pai, essa energia de ir para a vida. Entendeu? Entendi, mas não ficou claro ainda para mim essa coisa da presença e da ausência, né? Então, assim, por exemplo, eu tive meu pai presente, né? O meu pai desencarnou há alguns anos atrás, mas ele trabalhava muito. E ele, embora estivesse presente, embora tenha dado muito amor, muito carinho, muito respeito por todos os filhos, ele não era uma figura completamente presente em todos os momentos. E há pessoas que o pai desapareceu. É o meu caso. É o seu caso, né? Se quiser contar um pouco do seu caso para entender. Mas o fato é, algumas pessoas estabelecem uma relação com o pai de uma forma completamente diferente da que eu estabeleci e do que muita gente estabeleceu. Em que medida é esta relação que a gente estabelece com o nosso pai na vida, no dia a dia, interfere para essa questão sistêmica que a constelação tão bem aborda? Sim. Então, diferente do Edgar, o Edgar teve um pai muito presente e o Edgar teve mais 3 irmãos, né? E a gente sabe, assim, mesmo com o pai presente, às vezes tem filhos ali que não tomou essa força, né? No meu caso, minha mãe casou muito nova, com 18 anos. Com 19 anos eu nasci. E uma semana após o meu nascimento, meu pai foi embora, né? E para mim, Edgar, é interessante porque eu fui ter essa consciência da importância do pai presente na vida há poucos anos atrás. Porque até então, para mim, não ter pai, como eu não tinha referência, era indiferente. Você considerava que não tinha pai? Para mim, eu perguntava, para mim era só minha mãe, né? Mas não no sentido assim de mágoa, de raiva, porque eu não tinha referência, eu não tive contato. Então, para mim, aquilo que é pior até, né? Indiferença, eu acho que é um sentimento muito ruim, né? Isso é complicado, porque a gente acha muitas vezes que o oposto do amor é o ódio, né? Mas não é. O oposto do amor é a indiferença. E aí eu fui perceber, de fato, o que quer dizer, né? Essa indiferença, ou no caso do Edgar, nesse pai presente, e alguns irmãos dele, a gente pode observar isso, que não é presente de, eu tô aqui, faço tudo pelo meu filho, né? Eu tô dando atenção para ele. Isso não é tomar força. Pelo contrário, a gente vê hoje muitas gerações que agem dessa forma e tá cheio de complicações aí com relação ao pai e mãe. Mas é no sentido de, por exemplo, o pai do Edgar, era uma necessidade que ele tinha, né, para sustentar 4 filhos. Então ele tinha 3 empregos. Teve época que ele teve 3 empregos, né? Então era muito ausente, né? Mas não é nesse sentido. O que a gente fala, Edgar, de tomar essa força do pai, é olhar para o nosso pai primeiro. Só pelo fato, né, um homem ter te trazido para esta encarnação, né? Imagina assim, você está lá na cidade, né, querendo, louco para conquistar um corpo para poder voltar para a Terra. Só que nenhum homem está disposto a fazer isso. Aí aparece alguém lá que fala, não, ok, vai, é só para trazer a vida para essa pessoa? Então, tudo bem, eu levanto a mão aqui, eu vou, eu assumo essa função, essa missão. Olha que grandioso isso, gente. Então, assim, é olhar para o pai e falar, meu pai só me pôs no mundo. Não, gente, não é só. Fez tudo isso. Se você está encarnado hoje, você deve isso ao seu pai e à sua mãe. Exatamente. Né? Começa por aí. A sua constituição física, né? O seu corpo físico, dependeu do contato, né? Dependeu de papai e mamãe terem namorado. E não importa qual foi o motivo. E aí que entra numa situação
muito delicada, Edgar, que a gente fala que de fato é o que traz conscientização, tá? Para tudo, gente. Uhum. É você olhar para a pessoa, no caso do pai que a gente está falando, sem julgamento. Então, Eliane, mas aí, vamos lá, né? Vamos polemizar um pouquinho essa conversa, porque assim, tudo bem, sem julgamento, no seu caso, eu até entendo que seja algo possível, porque ele sumiu. Mas e quando a gente está diante de um pai que abusa? Perfeito. Só pelo fato dele ter possibilitado a gente ter um corpinho hoje, e estar encarnado, está continuando a nossa evolução aqui na Terra, é só isso. Aquilo que eu falei, como que você toma essa força do pai? É um movimento, gente, de sentir. É sentir no coração. É entender que houve o que houve, aconteceu o que aconteceu. Aquele pai te deu o que ele podia dar naquele momento. Isso a gente esbarra aí num conceito da PNL muito importante, que é um dos pilares da PNL, inclusive, né? Que a gente costuma dizer, todo mundo faz o melhor que pode com os recursos de que dispõe. Com as ferramentas que tem. Com as ferramentas que tem. Então, se ele não fez melhor, ele não podia. Ele não podia naquele momento. Ele não tinha aquela consciência. Então, mesmo no caso do abusador, né? E aqui a gente fala até não só o abuso sexual, mas o abuso moral. Não, todo tipo de abuso. Todo tipo, né, de abuso. E olha, é importante frisar, ninguém aqui está fazendo nenhuma relativização em relação à gravidade que é Jamais. O abuso. Não é né? isso. Não se trata disso. Né? O que se trata aqui é da gente expandir a consciência para entender e, inclusive, melhorar a nossa vida a partir dessa compreensão do que é a relação de abuso numa família e como a gente pode superar isso. E é por isso que assim o Espiritismo coloca muita luz nisso. Muitas vezes, né, quantas reencarnações a gente está voltando com aquela pessoa, a gente está junto com aquela pessoa, e o Espiritismo fala muito disso, muitas vezes, né, se você se vê como um espírito imortal, que está reencarnando cada hora no corpo, muitas vezes, vítima e algoz só muda de posição. Se alternam. Encarnação após encarnação. Então, assim, quem somos nós, com esse olhar míope que nós temos de encarnado, de humano, e está tudo bem, né? No corpo de humano, na humanidade nossa aqui, a gente não tem essa consciência ampla. De novo, a gente está fazendo o melhor que a gente pode. De né? novo, então, quem somos nós para poder entender que uma pessoa fez ou não fez e julgar? De novo, que o Edgar falou, não estamos sendo coniventes com aquilo, lógico. Tudo tem limite, tudo tem que ter responsabilização, né? Tem que ser responsabilizado. E muitas vezes também é a consequência daquele ato que a pessoa praticou. Isso é inevitável, ação e reação. Uma hora a colheita vai vir, né? E é importante a gente frisar isso, gente. Isso é inevitável. Porque a justiça do homem, ela é falha, mas a justiça de Deus não. Às vezes, há pessoas que passam a vida, né, nessa encarnação, fazendo as coisas mais horríveis do mundo, e a justiça do homem não pega aquela pessoa. Mas a justiça de Deus, essa não falta. Então é deixar, de fato, entregar na mão de Deus, né? Não somos nós os juízes. Né? A própria natureza vai se encarregar desse movimento. Mas assim, então quando a gente fala, o filho que rejeita o pai, Edgar, nós estamos focando em hoje o pai, mas isso também é para a mãe, tá? Mas o filho que rejeita o pai, na verdade está rejeitando ele mesmo. Se nós pensarmos, né, a nossa constituição aqui, física e também espiritual, como eu falei, estamos trocando de posições, mas estamos com essas pessoas convivendo com esses espíritos há muito tempo. Então, se você olhar para a sua genética e entender que você é 50% de seu pai e 50% de sua mãe, quando eu nego meu pai... Quando eu nego uma parte, você está negando uma parte sua. Estou negando metade de mim. Metade de você. E você está negando a sua humanidade. E quando a gente fala de tomar a força do pai, você não tem força para a vida, quem não toma força, é simples entender, gente. Se eu rejeito 50% meu, que força que eu tenho para seguir? Que força que eu tenho para desbravar? Onde está a minha coragem? Onde está aquele meu ímpeto de, não, eu vou adiante, eu vou vencer, eu vou conseguir? A gente está negando.
Portanto, a negação do pai é a negação, por consequência, da negação da força do pai. E isso está na raiz de problemas do tipo: eu começo um empreendimento e não prospera. Eu tento arranjar um emprego, trabalho 1, 2, 3 meses e perco o emprego. Uma pessoa insegura. Sou inseguro diante dos desafios. Exato. As coisas acontecem na minha vida e eu tenho medo e não consigo colocar projetos adiante. Muitas vezes vícios, gente, vícios de novo, tá? Não é uma regra geral, mas vício, seja fumo, álcool, drogas, tá muito assim, muito mesmo ligado com essa ausência do pai, dessa força, de novo, não é ausência física, com essa força do pai. Então, quando a gente fala tomar a força do pai, a gente está falando de aceitação. Mas aceitação, de novo, aceitar não é concordar, gente. Aceitar não é ser conivente. Aceitar é você olhar para a história do seu pai e entender, como o Edgar falou, as ferramentas que ele tinha naquele momento eram aquelas. O que ele tinha de consciência naquele momento, ou não tinha consciência nenhuma. E é muito fácil a gente entender isso, né, Eliane? Porque assim, basta a gente fazer uma análise da nossa própria vida. Né? Quando a gente olha para a história da nossa vida, a gente retroage aí 1 ano, 2, 5, 10 anos, 15 anos. Algumas pessoas podem retroagir 30, 40 anos, como é o nosso caso. A gente percebe como a gente mudou, né? Como a gente evoluiu, o quanto a gente aprendeu, o que a gente era no passado, o que a gente é hoje, como a gente entendia as coisas no passado, como a gente entende hoje. E a gente percebe que há um progresso, uma evolução em nós mesmos. Né? Esperar que as pessoas ajam de uma forma diferente daquela que as pessoas ajam de uma forma coerente com a forma como nós acreditamos que deveria ser, é colocar uma expectativa no outro que muitas vezes o outro não está pronto para nos entregar. Será que os nossos pais, tendo as experiências que nós tivéssemos, fariam a mesma coisa? Não tem como, gente. Será que você não teria feito a mesma coisa que o seu pai fez? Com a história do seu pai? Tendo vivido a vida que ele viveu, e não a sua? E é nisso, é esse ponto, exatamente isso. Quando a gente fala de tomar a força do pai, não é falar, tá aqui, vem cá, eu tomo a sua força da boca para fora. Gente, é coração, é sentir. É olhar para a vida dele e entender de fato. Ele fez o seu melhor. Né? Eu não concordo com as atitudes que ele teve, mas eu deixo com ele isso. A constelação tem um termo muito interessante, né, sobre isso, que eles usam a expressão movimento de alma, não é isso? Movimento de alma, é o movimento do coração, é o sentir. Não adianta, e é por isso também, Edgar, que não adianta. É interessante, a gente acha que qualquer tipo de terapia serve para qualquer pessoa. Não, gente, não é assim. Né? A constelação não funciona para todo mundo. Se a pessoa não está na permissão de sentir, se ela ainda tem muito julgamento, e está tudo certo, está tudo certo. É como o Edgar falou, ainda ela não chegou naquele momento de compreensão. E não adianta a gente acelerar aquilo. Cada um tem seu momento. Eu acho que isso vale, esse conceito então, vale para qualquer terapia, qualquer né? terapia. Se a pessoa não tem não está na permissão, aquilo não vai fazer sentido para ela. Né? E aí pior, depois sai falando mal do terapeuta. Não, gente. Exatamente. É que não funcionou para ela, porque não está pronta e está tudo bem. Não está no momento de receber aquilo. Então a constelação tem resultados incríveis, é fascinante para aquela pessoa que está na permissão, de fato quer olhar para a ferida. E às vezes machuca a gente, às vezes dói, às vezes a gente não quer olhar. Então é olhar para o seu pai, vamos até pegar um abuso mesmo, um pai violento que bateu muito. Dói, gente. É sofrimento. É muito sofrimento. Mas é olhar para aquele pai, como no começo do programa, com caridade. Com caridade de entender assim, cada um tem a sua função dentro de um sistema, cada um se utiliza das ferramentas que tem. E aí você vai olhar para esse pai agressor, esse pai violento, como que foi o pai dele? Como foi a relação dele com o pai dele? Como foi a relação do pai dele com o avô dele, com o tataravô, com o bisavô? Aí você vai regredindo, né? Indo lá para trás, voltando para a nossa ancestralidade. E tudo é, como teve que ser. E é por isso que hoje nós estamos aqui, né? Podemos olhar para trás e falar, gratidão, obrigada. Obrigada, papai, por ter me trazido à vida.
E não adianta. Aí ele fala, o homem só veio aqui para me dar, né, me trazer para esse mundo. Gente, era aquele homem. Porque se fosse outro homem com a sua mãe, seria outro você. Não seria você. Exatamente. Então, é exatamente aquele homem. Então, para a gente tentar, né, já está chegando no final aí do programa, para a gente finalizar, é você olhar literalmente para a história do seu pai, seja o seu pai presente, ausente, encarnado, desencarnado, se existe uma mágoa ali no coração, um ressentimento, né? Puxa, podia ser diferente. Não, gente. Quando a gente olha para nossos pais querendo que eles fossem diferentes, a gente está invertendo uma ordem muito importante na constelação sistêmica, que é a ordem da hierarquia. A gente não pode querer que o nosso pai ou nossa mãe seja diferente do que eles são. Então, assim, respeitar literalmente a humanidade deles. Eu acho que esse é o melhor presente que você pode dar para o seu pai. Amanhã, no Dia dos Pais, esteja o seu pai presente ou não, esteja o seu pai encarnado ou não, que é você reconhecer, né, a importância que ele teve na sua vida, independente da relação que você estabeleceu com ele ou não, e viver a sua vida plenamente. Exatamente, Edgar. Olha que legal. Sabe como ser o melhor presente? Vamos falar de presente, então, né? Não aquele presente material. Não da loja. Não da loja. Legal. Você pode, vai lá, dá, mas isso é capitalismo. Isso... A gente está falando de um presente mesmo de conscientização. O melhor presente que você pode dar para o seu pai, de novo, esteja ele encarnado, desencarnado, ausente ou presente, é honrando a sua vida, é seguindo com a sua vida adiante. Esse é o melhor presente que a gente pode presentear nosso pai. Uhum. Viva a vida plenamente a cada segundo, com intensidade, com força, com coragem. Né? Graças a ele, você é único. Você tem 50% dele ali. E levar a vida com mágoa não é viver plenamente. E esse é o mais importante. Né? Pelo contrário, isso só vai te limitar nesse caminho. Querido ouvinte, muito obrigado pela audiência. Se você quiser agendar uma consulta comigo ou com a Eliane, entre em contato pelo WhatsApp. O número da Eliane é o 8420-9959. 8420-9959. Se você quiser agendar uma consulta comigo, você entra em contato pelo WhatsApp pelo número 972747997. 972747997. E se você quiser seguir a gente pelo Instagram, você procura lá no Instagram, @ElianeBim ou @EdgarBim. E no YouTube você pode também seguir o nosso canal, tem muito conteúdo lá, você vai... Gente, compartilhe os nossos vídeos, isso ajuda a gente a crescer no YouTube também, para que mais pessoas acessem esse conteúdo de conscientização, de crescimento, de reforma íntima, né? Então você acessa lá no YouTube o canal BIM91, é B de bola, I de igreja, M de Maria, 91. Querido ouvinte, muito obrigado pela audiência. A gente se vê novamente no próximo sábado, 12h30. Gratidão, pessoal. Até a próxima semana. Um excelente e abençoado Dia dos Pais e semana.